Oi pessoal, a gente vai começar a nossa aula hoje, né? Como a gente já tinha feito o planejamento, pelo menos a ideia era maximizar o tempo de vocês, né? E com o pensamento de que a metodologia talvez da aula síncrona para a gente não funcione tão bem assim, né? Porque é muito difícil, eu entendo, que você esteja vendo é, a videoaula ao mesmo tempo que tem que estar com o editor aberto praticando. Então não é um bom método, né? Ficaria muito difícil assistir uma aula ao vivo ao mesmo tempo que tem que virar o editor e colocar uma do lado da outra. Não é a melhor maneira, né? Então o que, que eu tinha pensado, já tinha explicado para vocês, mas só reforçando, que a ideia que a gente tem então é que eu faça as explicações do, dos processos, das funções, do uso diretamente lá no nosso editor. E aí depois com calma, se precisar, você assiste esse vídeo, né? Eu vou sempre disponibilizar ele lá na nossa salinha. Todas as funções que eu acabo abordando são sempre referentes aos conteúdos que o livro passa junto contigo, né? Lembrando que o livro, você já deve ter notado, ele faz uma tutoria, ele é tutoriado junto com você, então ele faz o passo a passo. Só que às vezes as explicações não são as melhores possíveis. Por isso que de repente é interessante que a gente faça uma explicação diferenciada também por meio do vídeo. Então, a nossa metodologia, a nossa abordagem vai ser assim. Eu vou pegar os conteúdos dos capítulos específicos da nossa semana, vou passar a explicar para vocês, não com o intuito de que você faça ao mesmo tempo, mas com o objetivo de que você dê atenção ao que está sendo exibido ali. Então, a ideia é que você entenda o que eu proponho, sem precisar obrigatoriamente agora fazer em paralelo. Você pode assistir uma segunda vez, se achar necessário, ou só aqueles pontos que você tenha ficado com dúvida na hora de fazer o exercício junto ao livro, ok? Então, de novo, com a ideia de maximizar o seu tempo, eu vou pegar essas explicações para poder fazer junto contigo. Vou aproveitar o momento e vou revisar alguns conteúdos básicos para a gente poder dar andamento no que a gente está querendo lá. Tá? Aí eu vou trazer o editor, vou fazendo as explicações, vou tentar fazer assim de uma forma, não é que é corrida, mas sequencial, para a gente começar e terminar, né, as explicações, para que esse vídeo seja como se fosse um tutorial do capítulo, né? Que você possa em um segundo momento fazer a consulta se achar necessário. Então você vai ver que eu vou pegar de ponta a ponta um cronograma, vou seguir, tá? Até para que esse vídeo não fique extremamente longo, essa aula não fique extremamente longa, e aí se precisar você depois pode ver de acordo mais ou menos o tempo que a gente começou a nossa aula, com quantos minutos estão cada um dos tópicos, para consultar no segundo momento. Beleza? Vamos começar então pelos editores, no caso o editor de planilhas, de onde a gente já parou da última aula lá. Essa página, por mais que vocês já tenham feito, né, é a página do livro, página 29, em que ela explica para vocês, eu aproveito, por mais que você já tenha talvez esse conhecimento agora, porque já fez, mas eu aproveito para poder revisar, até para poder ficar mais fácil as coisas que a gente vai falar, caso tenha ficado alguma dúvida quando você fez. Mas o objetivo desse primeiro momento, da página 29, era te mostrar a possibilidade de fazer seleção das células dentro do Excel, né? Eu sei que são conceitos que talvez sejam básicos agora que você já viu, mas só para a gente poder relembrar, né? As células, então, são essas caixinhas que são divididas, né, como se fosse um papel de caderno, né, que fosse separado aqueles locais para você poder inserir, aquele papel que chama papel quadriculado, né? E dentro dessas células a gente pode inserir conteúdo, né? Primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que característica básica da célula, ou duas características básicas são, primeira, que ela tem um endereço, e segunda, que ela pode ou não ter um conteúdo. Por exemplo, todas essas células nesse momento estão vazias. Especificamente essas aqui eu pintei de azul, só para a gente poder fazer a explicação, mas ela efetivamente o conteúdo não existe, não tem conteúdo dentro. Ela só tem uma formatação, que aí é uma pintura de azul
vamos dizer assim, né? Mas a célula, então, eu posso inserir um texto qualquer dentro da célula. No momento que aí tem texto, aí sim a célula possui texto. Então, repare que uma característica é que ela pode ou não ter conteúdo. Quando ela não tem conteúdo, ela está vazia, né? Quando ela tem conteúdo, ela está igual ali em cima. Um outro local que a gente pode, óbvio, né? A gente consegue ver o conteúdo dela direto na célula, mas um local que a gente também tem acesso a esse conteúdo que está lá dentro é aqui, por meio da barra de fórmulas. O objetivo da barra de fórmulas é exibir o conteúdo da fórmula, da célula, naquele determinado momento. Eu vou adiantar uma parte do conteúdo, não se preocupe que eu vou falar daqui a pouquinho, mas só para você poder entender. Vamos supor que em uma célula eu coloque 1, coloque 2. E nessa célula o que eu quero é fazer a soma dessas duas células anteriores. Eu vou explicar isso depois com mais calma, tá? Então vou fazer igual essa célula mais essa célula e eu dou Enter. Só para te chamar a atenção, repara que essa célula especificamente, ela está me exibindo 3, mas não foi o que eu digitei. Eu não digitei na mão 3. O que eu fiz foi pegar uma célula, somar a outra e ela me deu esse resultado. Então, repara que nem sempre o que está exibido nesse plano de trabalho dentro da célula é o conteúdo real da célula. Porque lá dentro, eu tenho, quando eu dou um duplo clique, né, para poder abrir a edição da célula, repara que tem um outro conteúdo. Então, é só para você tomar cuidado que nem sempre o que está sendo exibido aqui na célula, diretamente na célula no plano de trabalho, é o conteúdo real da célula, porque o conteúdo real dessa célula não é 3, não foi o que a gente digitou. O que a gente digitou foi igual é 2 mais é 3. Então, repare que o conteúdo real da célula está dentro da barra de fórmulas, é por isso que ela está lá, porque senão não tinha muita finalidade, uma vez que eu poderia ver o conteúdo dela diretamente no plano de trabalho. Mas é claro, porque não faz sentido nenhum que ali dentro esteja exibindo para mim igual é 2 mais é 3, porque o que me importa naquele momento é o resultado, é 3, né, que é o somatório das duas células anteriores. Mas, novamente, é para te mostrar que aqui ele sempre vai priorizar o resultado, o que deve ser mostrado para você, o que você queria, que nesse caso é um somatório, mas o conteúdo real da célula está sempre exibido na barra de fórmulas. Ok? E aí, a segunda característica que a gente falou até primeiro é que então a célula pode ou não ter um conteúdo, e a outra característica é que ela sempre tem um endereço. O endereço de uma célula nada mais é do que o local dela no plano cartesiano em uma coluna e uma linha. Ou seja, essa célula que está selecionada nesse momento é a célula E, porque está na coluna E, 4, porque está na linha 4, certo? E essa informação a gente também pode ver aqui na caixa de nome. Na caixa de nome ela sempre exibe a célula ativa selecionada naquele momento. Repara que se eu troco, ela também troca lá. É meio óbvio, né, porque a gente na maioria das vezes consegue ver onde é que ela está, é 2, mas sempre exibe lá. Ok? Até porque a gente vai ver que a gente vai poder trabalhar diferentemente lá na caixa de nomes. Bom, entendido pelo menos o conceito básico, aí o livro começa a propor para vocês algumas outras opções de trabalhar com célula, que nesse caso seria a seleção de várias células. Como você viu aqui agora há pouco, o que a gente fez para poder montar essa fórmula, para poder obter esse resultado, foi usar duas células que tinham conteúdo, que tinham valor, né? Mas aí repara que já a gente torna o conceito um pouquinho mais complexo, né? Nem tão complexo, mas assim, já sai simplesmente de selecionar uma célula. Repara que quando eu clico com o mouse e pego a célula E2 e a célula E3, o que eu fiz foi uma seleção de duas células, E2 e E3, que essas células, diga-se de passagem, foram usadas para poder montar a fórmula aqui embaixo, certo? Mas aí, ainda sem tornar muito complexo, quando eu pego com o mouse e seleciono essas duas células, a gente já nota que é possível, então, dentro do plano de trabalho, dentro da planilha, selecionar mais de uma célula. Só que repara que dentro da caixa de nomes ele tem selecionado apenas a célula E2.
Apesar de que nesse momento está selecionada a célula E2 e a célula E3. Te mostra que o seguinte, que está nesse momento selecionada as duas células, mas ele só exibe uma. Então qual é o problema relativo naquilo ali? É que ele sempre mostra a célula ativa, aí a gente já tem que tomar um cuidado. Repara aqui, ó, E3 não estava E2? Tudo vai depender do sentido que eu fiz a seleção. Se eu faço de cima para baixo, qual foi a primeira célula que eu selecionei? E2, então fica E2. Se eu seleciono de baixo para cima, repara que ele deixa E3. Mas na real, não está selecionada a célula E3, está selecionada a célula E3 e a célula E2. Aí a gente entra com um conceito básico para a seleção do seguinte. No Excel, o ponto e vírgula se chama E. A gente não acabou de falar que nesse conjunto de células selecionadas, eu estou selecionando a célula E2 e a célula E3? Repara que se eu pego na caixa de nome e digito E2, ele vai, quando eu der Enter, ele vai se direcionar para a célula E2. Se eu digito E3, ele vai se direcionar para a célula E3. Então, a caixa de nome não só exibe a célula selecionada, como direciona ou seleciona o que eu digitar lá na caixinha. Certo? Mas aí a gente volta ao mesmo problema, que com o mouse eu fiz a seleção de duas células. Como é que eu faço então a seleção dessas duas células pela caixa de nome? Já que eu vi que a caixa de nome serve não só para exibir, como também para selecionar as células. Se a gente usa então o conceito de que no Excel ponto e vírgula é e de que eu disse que a gente está selecionando a célula E2 e a célula E3, o conceito então é simples. Na caixa de nomes eu vou digitar E2, ponto e vírgula, ou seja, E, E3. Quando eu digo E2 e E3, ele seleciona as duas células para mim. Então eu vejo que é possível, pela caixa de nomes, selecionar uma ou mais células. Se eu quisesse todas as três, vamos lá, se eu estivesse fazendo a seleção dessas três células, eu selecionei, repara que verbalmente a gente consegue traduzir isso lá para a caixa de nomes. Eu selecionei a célula E2, e E3 e E4, ou seja, as três células. Então, para poder fazer essa seleção por meio da caixa de nome, eu digito E2, ponto e vírgula, e E3, ponto e vírgula, E4. E aí, quando eu dou Enter, ele seleciona as três células para mim. O que mostra que, então, a caixa de nomes não só exibe, mas também seleciona células dentro do nosso plano de trabalho, dentro da nossa planilha. Até aí, ok? Só que aí a gente começa a ver que tem um problema quando eu tenho que selecionar um conjunto grande de células. Exemplo. Aí é o que a página 29, lá no começo da página 29, propõe para a gente. Ele fala assim, como é que eu faria a seleção desse conjunto de células? Repara que eu estou selecionando com o mouse, e se eu consigo fazer a seleção com o mouse, eu consigo fazer a seleção também pela caixa de nomes. Só que aqui já é trabalhoso, porque eu teria que fazer a seleção de quais células? B2, E, B3, E, B4, I, B5, I, B6, B7, B8, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Repara que nesse momento eu já começo a ter muita célula para ter que montar isso tudo aqui na caixa de nomes. Começa a ficar meio desconfortável. Mas até então, né, entendendo esse conceito aí, não tem muito o que fazer, né? Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 células. Significa que aqui eu vou ter que digitar 14 vezes. Até que a gente entende que existe um outro conceito. Quando eu digo para você que as células selecionadas nesse momento são B2, I, B3, I, B4, I, B5, I, B6, você entende que é um conjunto dessas células que estão lá selecionadas. No entanto, também não faz sentido se eu digo que as células selecionadas nesse momento vão de B2 até a C8. Quando eu digo para você que a primeira é B2 e a última é C8, e eu uso o conceito do até, ou seja, digo que vai de B2 até C8, você da mesma forma não entende que são as mesmas células selecionadas? Só que repara que a expressão, mesmo que verbal, ficou muito menor, de B2 até C8.
E aí eu não preciso falar B2, E, B3, E, B4, E, B5, E, B6. Entende? Então eu diminuí o conceito, diminuí o termo. Essa mesma diminuição no Excel pode ser feita. Se a gente sabe então que no Excel ponto e vírgula é E, a gente tem um outro termo no Excel que diz que 2 pontos é até. E aí, se eu digo então que esse conjunto de células é de B2 até C8, na caixa de nomes, então eu posso traduzir isso lá dizendo que vai de B2 até, ou seja, 2 pontos, C8. Repare que quando eu der Enter, ele já seleciona isso tudo de vez. Grande vantagem é que quando eu começo a ter um número maior de células, eu não preciso digitar cada uma delas para poder fazer a seleção. Eu uso o conceito do até, e aí eu só preciso pegar a primeira célula, a última célula, e tudo que está entre elas é selecionado. Ok? Então, relembrando, ponto e vírgula no Excel e 2 pontos até. E aí a gente consegue então montar, por exemplo, esse mesmo de baixo, que vai de A10 até D11, certo? A última célula é a D11. Então vamos testar de A10 até D11. Quando eu dou Enter, ele já seleciona o conjunto para a gente. Tranquilo isso? Aí, vamos complicar um pouquinho mais a sua vida. Você já deve ter feito e tudo, mas é só uma revisão, né? Aqui ele já pede muito mais coisas para vocês. Lá no livro até, ele diz assim, ele gostaria que você escrevesse dentro, aí era com lápis mesmo, né? Escrevesse dentro de cada uma dessas caixinhas o que precisaria estar na caixa de nomes para poder fazer a seleção do que ele propõe aqui para você. Então, por exemplo, aqui o que precisaria digitar na caixa de nomes para poder selecionar essa única célula? Isso aqui é meio óbvio, né? Eu vou voltar para lá para poder entender melhor. Se eu quero selecionar apenas essa célula, é meio óbvio. Qual é essa célula? A3. Então, só digito A3 na caixa de nomes. Já faz a seleção para a gente. Mas aí, nesse caso aqui, a gente usa o mesmo conceito que a gente falou anteriormente. Eu posso tanto fazer com ponto e vírgula, fazendo H2, E, I2, EJ2, E, H3, E, I3, EJ3. Só que repare que a expressão ficou muito grande desnecessariamente, porque eu posso usar o conceito de H2 até J3, certo? Então, a gente testa de H2 até J3. Vamos testar. Funcionou. Beleza? Então, repara que começa a fazer sentido, certo? Só que aí, ele amplia um pouco o nosso problema ali, que às vezes ele quer mais de uma seleção. Lembra que eu acabei de falar que se eu consigo fazer a seleção com o mouse, eu consigo também fazer pela caixa de nomes? Só que aí vamos fazer um teste aqui. Se eu quisesse esse conjunto de células que a gente acabou de fazer, que é de H2 até J3, mas eu também quero esse conjunto daqui de baixo, que vai de H11 até I16. Repara que se eu segurar a tecla Ctrl do teclado, eu apertei e segurei, ok? Antes, isso aqui já está selecionado, ok? Aí eu aperto o Ctrl do teclado e com o mouse seleciono as células. O que aconteceu? Ele manteve as células anteriores selecionadas e também selecionou as novas. Então eu tenho aqui dois conjuntos de célula. E aqui eu já te chamo a atenção do seguinte, que eu não posso fazer uma seleção de H2 até, por exemplo, J16, porque ele vai pegar um monte de células que não deveria. Do mesmo jeito que eu não poderia fazer de H2 até I16, porque ele, além de pegar esse conjunto de células, ainda deixaria de fora algum outro conjunto. Repara, se eu pego, vamos testar, de H2 até I16. Então, de H2 até I16, olha o que ele vai selecionar. Essas células não devem estar na seleção, bem como essas devem. Então, deixa eu fazer com o J. Então, de H2 até, para pegar o J, J16. De H2 até J16. Ele continuou agora pegando células que não deveriam. Então,
Se eu consigo fazer essa seleção com o mouse junto com o teclado, né, com a tecla Ctrl, eu tenho que conseguir fazer isso pela caixa de nomes. Mas eu já vi que não dá para fazer a princípio dessa forma, né, usando um único intervalo, porque ele vai pegar células que não deveria. E aí o que eu faço? Aí eu vou traduzir isso verbalmente para a gente poder entender, ver se faz sentido para você quando eu digo que esses conjuntos de célula começam, repara, de H2 até J3, isso aí a gente fez agora há pouco, e de H11 até I16. Repara qual foi a sacada. Eu fiz a primeira seleção verbal de H2 até J3 e de H11 até I16. O que é o E no Excel? Ponto e vírgula, não é? Então, repara. Vamos lá. De H2 até J3 e, ponto e vírgula, de H11 até I16. Repara que aqui, então, eu fiz um intervalo e, com ponto e vírgula, outro intervalo. Vamos dar Enter para ver se funciona. Funciona. Então, repare que é possível selecionar mais de um conjunto de intervalos usando o conceito de um intervalo e outro intervalo e outro intervalo. Lembrando que a separação entre os intervalos, o e, nada mais é do que o ponto e vírgula. E aí, entendendo isso, eu posso fazer quantos intervalos eu quiser na caixa de nome, usando de H2 até J3, até dois pontos, e, ponto e vírgula, de H11 até dois pontos, e 16. Então, é possível selecionar mais de um conjunto. Beleza? Aí, estendendo um pouco mais ainda, né, que ele tenta complicar o máximo possível, ele fala assim, tá, beleza, agora me diz qual é a seleção desse conjunto de dados. Aqui me complica um pouquinho pelo seguinte, repare que eu vou descer, e descer 40, 90, 100, 200, meu Deus, isso nunca tem fim? Vai ter um fim, lá para baixo, mas eu não consigo, repara que eu estou descendo para sempre e não está chegando no fim, e aí? Como é que eu faço a seleção? Como é que eu mostro qual é essa seleção? Porque eu sei que ele começa no C1, certo? Mas eu não sei qual é a última célula, porque eu estou descendo e esse bonito não termina. E aí como é que eu faço? Porque até agora tudo que a gente viu precisa ter uma célula de início, C1, e uma célula de final, C o quê? Não consigo saber qual é a última célula. Não preciso. Porque você entende que o que ele fez ali, a princípio, pelo menos na lógica, foi selecionar todos os dados da coluna C. Então, se verbalmente eu consigo te traduzir de que era a coluna C, repara que não importava qual era a primeira e qual era a última linha. Importava, pelo menos na lógica, que ele fez a seleção dos dados da coluna C. E é possível fazer isso com o mouse. Quer dizer, se for possível fazer isso com o mouse, a gente consegue fazer isso pela caixa de nomes. Repara que se eu vier com o mouse em cima da coluninha C, ele vira aquela setinha e quando eu clico, ele seleciona tudo. Ele não se preocupou qual é a primeira e qual é a última célula. Ele simplesmente pegou todos os dados da coluna C. Existem alguns jeitos de fazer, eu vou mostrar um deles para poder fazer sentido junto com outras funções. Tá? Mas você vai ver que existem outros métodos também. Mas repara que então, quando a gente clicou, ele não se preocupou, ele pegou a coluna C. Aí vamos fazer assim, eu não consigo traduzir isso ainda na caixa de nomes. Como é que eu vou conseguir traduzir isso aqui? Qual foi a primeira coluna que ele pegou? C, não foi? Qual foi a última coluna? Ele saiu da C? Não. Então ele foi de C até onde? Qual foi a última? C. Então é de C até C. Pelo menos na lógica, não é? Vamos ver se funciona lá. De C, dois pontos, até C. Ou seja, de C até C, ele seleciona toda a coluna. Repara que nesse momento não precisei me preocupar qual era a primeira linha e a última linha, de C1 até C5 milhões. Não importa. Importava para ele dizer assim, seleciona a coluna C, que vai de C, começa em C e termina em C. Pronto. Começou em C e terminou em C, ele já entendeu que era toda a coluna. Entende? Usando essa mesma lógica, aqui ficou fácil.
Se eu quero essas duas colunas, a coluna começa onde? Em E1. Termina onde? Em F alguma coisa. Não sei? Não sei e não importa. Então, as colunas que eu selecionei não foram a coluna E e coluna F. Qual foi a primeira coluna? E. Foi de E até onde? F. Então, de E até F é a seleção que eu fiz. De E até F. Funciona. Ok? Essa mesma lógica não serve apenas para colunas, serve também para linhas. Porque aqui ele pede para você mostrar qual é essa seleção que está aqui. Aqui é o mesmo caso. Qual é a primeira célula? A6. Qual é a última célula? Alguma coluna 8. Mas eu não sei qual coluna é essa, porque está aí, né? Para sempre. Sabe, Jesus, qual é a última? Então, se eu não sei qual é a última, também não me importa. Porque o que me importa na lógica é o quê? Que ele selecionou a linha 6, 7 e 8. E aí a gente usa o mesmo conceito. Quais foram as linhas que ele selecionou? 6, 7, 8? Então, qual era a primeira linha? 6. Qual era a última linha? De 6 até 8. Foi possível fazer com o mouse? Foi. É possível fazer na caixa de nomes. Então, repare que vai da linha 6 até a linha 8. De 6 até 8. Seleciona. Fazendo até mais complexo para você poder entender, se eu quisesse colunas e linhas, se eu quiser selecionar não só essas linhas como essas colunas, repare que eu estou com Ctrl selecionado o teclado, é possível. Olha lá, 2 colunas e 3 linhas. Como é que eu vou fazer isso lá? Vamos para a lógica. Eu não selecionei a coluna de E até F e também não selecionei a linha de 6 até 8. Pronto, já está traduzido. Coluna de E até F, ponto e vírgula, ou seja, E, a linha de 6 até 8. Agora, se eu quiser selecionar todas essas azuis, está fácil, porque sempre eu adicionando mais um E, o intervalo, mais um E, o intervalo. Lembrando que o intervalo, então, as seleções elas podem ser de uma célula, de um conjunto de células, que aí tem a sua primeira célula e a última célula, de colunas e de linhas. E aí, tendo linha, coluna, célula e células, interconjunto de células, pronto, eu posso fazer a seleção de tudo que eu quiser. É isso que ele pede lá na página 29, né, que você escreva aqui no seu livro, esse conjunto. Ficou fácil, né? Ficou bem fácil de agora de entender, até se quiser mais de um conjunto. Belezinha? Vamos para outro conceito, aí sim, um pouquinho mais avançado, agora do capítulo da semana, que é alça de preenchimento. O conceito ele é relativamente simples e a aplicação também, no começo, ela é. Porque vamos supor que eu tenha esse exemplo aí, né? Eu tenho muitos clientes, Agda, Agnes, AID, por aí vai, tem um montão, tá? Vai lá desde a primeira linha até a Zuleika, na linha 133. Se eu quisesse colocar um número para cada um dos meus clientes, que vai lá da primeira célula 1 até a 133, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vai rolar. Porque fazer até um 133, putz, não dá, não rola. Quer dizer, se me pagar bem, rola, né? Faz fácil. Fácil me pagar em Coca-Colas aí. Bota 2 litros de Coca-Cola na minha frente que eu faço até 1000. Mas não é o caso, né? Existem métodos mais fáceis de fazer isso aí. Se a gente então tem a primeira célula lá, né? Que é o primeiro cliente que está na célula 2, eu teria que fazer então sequencialmente até a célula 133. Mas existe um método mais fácil de fazer isso, que é assim. Vou colocar cliente 1, cliente 2. É meio óbvio, já ficou meio óbvio que os próximos vão ser 3, 4, 5, ou seja, segue essa sequência, essa cronologia, né? E o Excel também entende essa sequência da seguinte forma. Repare que eu vou selecionar a célula 1, 2, e aí vou dizer para o Excel o seguinte, eu gostaria, por favor, que você preenchesse todas as células para mim. Como que eu faço isso? Repara, né, que quando eu estou com o mouse em cima das células, ele está essa setinha com preenchimento branco, né, essa setinha mais gordinha lá dentro. Quando eu vou trazendo lá para o canto, essa setinha vai ficar fitness, ela vai emagrecer. Repara que ela vai ficar bem fininha.
Ó, ficou fininha. Quando essa setinha lá no canto inferior direito das células fica fininha, significa que ela se chama alça de preenchimento. Alça porque é algo que a gente vai pegar para arrastar. De preenchimento porque justamente ele vai preencher para a gente com a lógica que a gente aplicou. Se a gente colocou 1, 2, é igual brincar com criança, né? Vamos lá, 1, 2, qual é o próximo? 3, 4, parabéns, acertou. O Excel é da mesma forma. Quando então eu trago para o cantinho na alça de preenchimento, clico e puxo até a célula 133, olha o que acontece. Ele então preenche com os dados para mim. Fez todos eles sequencialmente. Repara que eu só fiz 1 e 2. E quando eu puxo com a alça de preenchimento, então ele preenche para a gente todo o restante lá. Então o objetivo, entre outros da alça de preenchimento, é dar sequência a essa lógica que você acabou de fazer, certo? E não é só do 1 para o 2. Ele tenta entender a lógica do que você está fazendo. Por exemplo, 3 e 4. Se ele começou no 3 e 4, não é 1 e 2. Ele fala assim, deixa eu ver quais são as células que você selecionou. 3 e 4. Tá, bom, se ele fez 3 e 4, meio que óbvio que a próxima vai ser 5, 6, 7. Olha lá, vou puxar um pouquinho. Ele entende que ele deve dar sequência de acordo com as células que foram selecionadas. 3 e 4. Mas atenção, ele precisa entender essa lógica, que ali estava selecionado 3 e 4. Porque repare que se eu só selecionar o 4 e puxar com a alça de preenchimento, ele não vai entender a lógica do que você queria. Porque quando a gente selecionou as duas, o que ele fez na real? Ele olhou e falou assim, quais são as células selecionadas? 3, 4. O conteúdo, né? 3 e 4. Bom, ele vai tentar entender que 3 e 4, um depois do outro, e ele vai dar essa sequência. Se eu seleciono apenas a célula 4 e puxo, o que ele vai entender é o seguinte, qual é a célula que o Sérgio está selecionando? 4. Puxou para baixo. Bom, só 4? Só. Tem alguma lógica nisso? Não tem, então eu repito. Tá vendo? Ao contrário de quando faço 3 e 4, seleciono as duas, aí ele entende a lógica das duas e dá sequência. Então, para que haja sequência nessa numeração, eu preciso selecionar pelo menos duas células para ele poder entender o que eu quero. Porque se eu pego apenas uma dessas células, o que ele vai fazer é repetir o conteúdo da célula que está selecionada lá. Ok? Mas a alça de preenchimento seria muito pobre achar que ela só conseguiria fazer para sequências de número de 1 e 2. Como a gente viu, dá para fazer então 1, 2, né, puxando para baixo, ele entende a sequência e faz lá para a gente. Mas é possível também, por exemplo, fazer com dias da semana, terça, quarta. Aí ele fala, terça, quarta, qual é o próximo? Quinta, sexta, sábado, domingo. Então ele dá a sequência também para o dia de semanas. Ele também entende lógicas um pouquinho mais complexas, como por exemplo, aqui 1 e 3. Qual é a lógica? É que ele está fazendo a seleção dos ímpares. Então, 1, 3, 5, 7, 9. Pronto. A mesma coisa com pares. 2, 4. Opa. 2, 4, 6, 8, 10. A mesma coisa com meses. Novembro, dezembro. Qual é a próxima lista? Janeiro, fevereiro, março. Tá? Com dias da semana. 11 do 11, 12 do 11. Se é um dia sequencial ao outro, 11, 12. 13, 14, 15 do 11. Então serve com uma infinidade de listas. Você vai ver que é possível até depois criar outras personalizadas se houver necessidade. Mas só chamando atenção que o objetivo então da alça de preenchimento era dar uma sequência lógica a algo que está lá dentro das células. Vai funcionar com todas as sequências lógicas da tua cabeça? Não, mas pelo menos as que são mais óbvias, como dia, mês, número, ano, coisas que para ele são racionais, ele consegue fazer essa sequência. Tá? De novo, isso é possível com a alça de preenchimento, que é essa alça sempre no cantinho da célula, e selecionando mais de uma célula quando você precisa dar sequência a essas lógicas. Ok? Vamos entrar agora um pouco especificamente com relação a fórmulas. Tá? Eu já sei que vocês viram o básico de fórmula, mas no entanto a gente agora entende um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá. Como a gente viu então, até ali no comecinho, o objetivo da fórmula então é pegar conteúdos das células e jogar para lá. E aí eu já trago para vocês algumas informações do seguinte: cuidado como você monta uma célula.
Porque olha só, vão assim trazer, eu sei que vai ser meio lógico, meio óbvio, mas pega comigo a visão aí. Se eu pego, vamos supor assim, eu tenho o preço de um produto com seu imposto e eu quero o total. Né? São cálculos relativamente simples, mas não faz sentido eu digitar que 3,69 mais 2 do imposto é 5,69. Não vale a pena eu colocar 5,69, por quê? Porque esses valores podem mudar. E se eles mudam, o que eu escrevi aqui, o Excel não tem autonomia. Se eu escrevi, ele fala, cara, não posso mudar. É um valor que você digitou. Por mais que na minha cabeça faça todo sentido que 5,69 é o somatório do preço com o imposto, para o Excel não. É um valor que eu digitei. Ele não tem esse nível de complexidade de entender o que seria isso por enquanto. E fazer essa escrita da célula na mão é problemático, não pode ser assim. Por quê? Porque se eu altero o valor, vamos dizer que o imposto subiu de 2 para 3 reais. Significa que quando eu der Enter, o que eu gostaria no total? Que fosse 3,69 mais 3, 6,69. No entanto, ele não muda. Por que ele não muda? Porque foi um valor digitado na célula. Certo? E aí ele não conseguiu entender essa lógica. Então eu começo a usar as funções ao invés de digitar os valores, certo? Que aí eu poderia fazer, aí também cuidado com o que a gente vai fazer lá, mas eu poderia fazer igual 3,69 mais 2 reais. 3,69 mais 2 reais, 5,69. Beleza. Qual é o problema? A função está funcionando, perfeitinho. Ele sabe calcular, parabéns para o Excel. 3,69 mais 2, 5,69. A questão é, quando eu faço de novo a alteração do dado da planilha, vamos supor de novo que eu pego o imposto e coloco que agora subiu para 3 reais. 3 reais mais 3,69, 6,69. Por mais que aqui tenha sido feito com fórmula, ele não vai atualizar esse valor. Por quê? Porque lá dentro eu digitei 3,69 mais 2. E ele não conseguiu fazer a relação de que esse 2 era o imposto ao invés de simples um número. Ele falou, bom, você digitou uma fórmula, você quer me testar para ver se eu sei calcular. Parabéns, eu sei calcular, ele te deu o resultado. Mas o que a gente quer, a nossa lógica é um pouco mais complexa, que é calcular preço mais imposto. E isso não ficou claro para ele quando eu digito valores. Então, sempre que possível, e aí a gente vai colocar a seguinte regra, sempre que o dado valor estiver disponível em algum lugar da planilha, que eu quero fazer o cálculo, eu tenho que usar a célula. Eu não posso usar um dado digitado, porque a gente já viu que quando eu digito valores dados, ele não atualiza o cálculo quando eu mexo na planilha. Ao contrário de quando eu uso as células. Então, daqui para frente, quando eu quiser usar cálculos, as funções lá dentro do Excel, eu vou usar as células. Porque olha só, qual é a nossa lógica para esse cálculo do total? Não é 3,69 mais 3, não importa o valor. Porque a nossa lógica é o preço do produto mais o imposto do produto. O preço do produto, tudo bem, era 3,69, agora nesse momento mais 3. Mas a gente já viu que vai dar problema caso eu mexa depois na fórmula, na célula, nos valores do preço ao imposto, porque ele não atualizou o resultado total. Agora, se ao invés de colocar o valor escrito, eu uso a célula, ou seja, igual a B2, que é 3,69, mais C2, que é 3 reais de imposto, 3,69 mais 3, 6,69. Qual é a vantagem de usar células ao invés de valores escritos? É que se eu altero o valor, ele muda o resultado. Olha lá, vão descer o imposto para R$ 2,00. Agora 3,69 mais 2 vai para 5,69. Então ele atualizou o dado ali. Então é uma regra que todas as vezes que o dado estiver disponível ali na planilha, o valor, eu não vou usar texto escrito, não vou usar valores escritos, mas sim usar as células que estão os valores que eu quero. Por quê? Porque se aquele valor dentro da célula muda, o resultado também muda. Então é uma regra. Tá? O valor está lá disponível na planilha, preço, imposto, está. Não escrevo o valor, mas sim coloco a referência da célula. Se você fez antes
dos capítulos anteriores com o valor, não tem problema. Pode deixar, porque é uma informação que está trazendo agora. Daqui para frente, sempre use a célula ao invés do valor, quando ela estiver disponível para lá. Beleza? Vamos seguir então essa lógica. Repara então que o que a gente fez nesse total foi somar o preço com o imposto, B2 mais C2, ok? Na célula de baixo, no total de baixo, ele usa a mesma lógica, que é o quê? Preço mais imposto. Só vai mudar as células, mas a lógica continua. O que deveria estar escrito aqui? Igual B3 mais C3, certo? Que é preço e imposto. Repara que a lógica aqui era a mesma coisa, preço mais imposto. Aqui também, preço mais imposto. Só que lá era B2 mais C2, aqui é B3 mais C3. Porque, claro, se eu usasse B2 mais C2, eu pegaria o valor que não é da Coca 2 litros, seria da Coca 1 litro mesmo. Então, daria erro. Então, repara que aqui eu vou fazer B3 mais C3. 4,28, porque 2,78 mais 1,50, 4,28. A questão é, repara que por mais que a lógica dos dois totais sejam a mesma, as células são diferentes, B3 mais C3, B2 mais C2. Então, eu não consigo fazer a mesma fórmula para ambos. Aqui seria a mesma lógica, B4 mais C4, B5 mais C5, B6 mais C6. Repara que, então, existe uma padronização, existe uma lógica igual para todos eles, que é o quê? Preço mais imposto, certo? Preço é a coluna B, imposto é a coluna C. Tanto que em todas elas é sempre B mais C, B mais C, B mais C. O que muda, então, é a linha. B2 mais C2, porque ele está na linha 2. B3 mais C3, porque ele está na linha 3, certo? Mas, de novo, é maçante. Eu só tenho 5 produtos aqui. Se eu tivesse 100 produtos, meu Deus, vou ter que fazer B2 mais C2, B3 mais C3, B50 mais C50, B100 mais C100. A gente volta naquele problema de que muitas células me desmotivam a ter que fazer esse cálculo. Às vezes era melhor fazer até na mão ou de cabeça, porque são muitas células. Mas aí, nesse caso, a gente volta a usar aquele conceito da alça de preenchimento. Uma vez que você entendeu que todas as fórmulas aqui para baixo vão usar igual B mais C, só que é o B dessa linha, é o B dessa linha, B4, mais C4. Mas repara que é B mais C, igual foi nas outras. Então, todas elas é preço mais imposto, preço mais imposto, preço mais imposto. Ou seja, B mais C, B mais C, B mais C. Só que da linha específica, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer. Então, quando eu digo que é B2 mais C2, na linha 3 vai ser B3 mais C3. Quando eu puxo, então, essa célula com alça de preenchimento, ele entende o seguinte, se eu puxei para baixo, eu vou puxar para baixo, qual é o sentido dentro da planilha quando eu puxo para baixo? É o sentido das linhas. Se eu puxasse ele para a direita, seria o sentido das colunas. Então, entendendo que a célula ali vai ser igual B mais C, certo? Depois eu passo para texto. Vai ser igual B mais C, que nada mais é preço mais imposto, e que a linha vai depender daquele do momento. A alça de preenchimento, quando eu puxo para baixo, eu estou dizendo para ele o seguinte, quando eu puxo para baixo, deixa as colunas e muda as linhas, porque os produtos estão nas linhas. Então, repara que B2 mais C2, quando eu puxo com alça de preenchimento, ele vira B3 mais C3. Porque se eu puxei para baixo, eu falei, mantenha a coluna, e como é para baixo, altere apenas a linha. Entende? Se a gente, então, puxa até o último, repara que ele vai fazer isso para todas as células. B2 mais C2 vai virar B3 mais C3. Depois, B4 mais C4. B5 mais C5. Por quê? Porque ele está na linha 5. E ele entendeu que quando eu puxei para baixo, eu pedi para ele mudar a linha e não a coluna. Aí ele mantém a coluna e muda apenas a linha. Entenderam? Então, a alça de preenchimento facilita bastante para os cálculos. Repara que, como a gente falou anteriormente, quando é número, eu preciso selecionar mais de uma linha para ele entender a lógica dos dois e fazer alça de preenchimento. Mas quando é fórmula, não. Com apenas uma, ele consegue entender a lógica lá de baixo. Tá?
Espero que até aí tenha ficado explicado a alça de preenchimento tanto para sequências numéricas como para fórmulas. Mas aí eu trago também uma outra informação que é o seguinte. Em alguns momentos eu preciso fazer uma personalização dessa fórmula, do tipo assim. Já funcionou muitíssimo bem, né? Preço mais imposto, que foi o total. Só que agora eu quero, né, minha padaria, que vende produtos muito legais, que são as Coca-Colas, também tem um lucro. Eu quero lucrar, né? Quero lucrar para comprar Coca-Colas para eu poder tomar. E aí, a minha fórmula agora do total vai ser assim. Preço mais imposto mais o lucro. É isso que vai estar na etiquetinha do meu produto lá na minha padoca. Então, igual preço mais imposto mais produto. 3,69 mais 2, 5,69. Mais 1 de lucro, 6,69. Deixa eu apagar isso daqui de baixo. Parabéns, então está fazendo direitinho. Preço mais imposto mais lucro, certo? A questão é, eu vou ter outros produtos para poder fazer esse cálculo. Só que se eu puxar com a alça de preenchimento, olha o que vai acontecer. A princípio funcionou anteriormente, né? Se eu puxar com a alça de preenchimento, olha só, R$ 2,50 mais R$ 1 de imposto, R$ 3,50 mais 1 de lucro, R$ 4,50. Por que ele não colocou R$ 4,50 aqui? Porque como eu puxei com a alça de preenchimento, ele andou com todas as linhas da fórmula. Então, o que era B2 mais C2 mais F2, quando ele puxou para baixo, adivinha o que ele fez? B3 mais C3 mais F3. E aqui deu errado, porque F3 está vazio. Você entende que não faz sentido que eu coloque R$ 1 em todas as células aqui para baixo, porque é o mesmo lucro que eu quero para todas? E aí, entende? Tudo bem, né? Podia fazer. Se eu fizer, até vai funcionar. Olha lá, de 3,50 foi para 4,50. Funcionou. Mas às vezes você não vai ter esse dado em todas as células, como é o exercício proposto da página 85 lá do capítulo. Aí, entendendo que isso não é para todas as células, que as células, né, vão depender, a fórmula vai depender de acordo, a planilha vai depender, às vezes eu só vou ter essa informação que é um percentual, que serve para todas, e aí como é que eu vou fazer? Acabou de se tornar inviável usar alça de preenchimento, porque 2,50 mais 1, 3,50, mais 1 aqui não está 4,50. E aí o que eu vou fazer? Existe um conceito que está lá no capítulo 3 que se diz o seguinte: referência relativa e referência absoluta. Referência relativa, o que é relativo? Quando você briga lá com seu pai, principalmente quem tem irmão, fala assim, meu irmão podia sair e eu não posso. Por quê? Porque é relativo à forma com que ele trata você e seu irmão. É de um para outro, né? Então, relativo é algo que depende, que não é bem assim, não é imutável, né? Depende. Ao contrário de referência absoluta. Quando eu digo termo absoluto, é algo que não muda, é absoluto, é fixo. E aí, vamos fazer assim, quando eu digo referência, eu estou dizendo endereço, é o endereço da célula. Então, se eu digo referência relativa, é o endereço que muda. Referência endereço, relativo é algo que muda, é o endereço que muda. Quando eu digo referência absoluta, é um endereço que não muda. Repara que os endereços aqui para as células de baixo, eles mudam. B2 mais C2, B3 mais C3, B4 mais C4 e por aí vai. Esse cara não muda nunca na fórmula. Porque se a gente fosse construir essa fórmula na mão, como é que seria? Igual B3 mais C3 mais F2. Não era F3, porque o F3 está vazio. E essa célula tem que ser sempre o meu lucro. B3 mais C3 mais F2. Aqui embaixo, B4 mais C4 mais F2. Então, repara que B2, B3, B4 está mudando, C2, C3, C4 está mudando, mas F2 não. É um endereço que ficou fixo na minha fórmula. Por isso que a gente chama esses endereços que mudam de endereços relativos, referências relativas, enquanto esse endereço que não muda, ele é sempre o mesmo na fórmula, ele é uma referência absoluta, é um endereço que não muda, absoluto. Mas como é que eu vou explicar isso para a minha fórmula se eu tenho que travar, se eu tenho que fixar
isso lá para ela não mudar. Essa é a questão. Travar a célula para ela não mudar. E aí a gente usa mais um conceito. Então a gente falou que ponto e vírgula é E, dois pontos é até, e agora a gente vai usar mais um termo que no Excel, cifrão se chama trava. Então, cifrão se chama trava. Porque a gente vai usar o seguinte conceito. Quando a gente diz, por exemplo, que essa célula é a célula F5, o que é F5? Nada mais é do que a coluna F com a linha 5. Aí eu acho F5. Onde tem a interseção da coluna com a linha, o local é o endereço da célula. Então, F5 nada mais é do que coluna e linha. Quando eu digo uma coluna, o endereço de uma coluna e uma linha, eu estou dizendo o endereço da célula. Nessa fórmula, eu não quero fixar ou travar a célula F2, e a célula F2 não é composta por uma coluna F e uma linha 2, para travar, então, a célula, para que ela não se mexa dali, seja fixa, eu vou travar a célula, travo a coluna e travo a linha. Então, travo a coluna F e travo a linha 2. Quando eu travo a coluna, ou seja, ela não mexe mais. Quando eu travo a linha, ou seja, ela não mexe mais. Se eu travei coluna e travei linha, eu travei, na verdade, a célula. E aí eu resolvo. Repara, então, que B2 mais C2 mais F2, só que o F2 está travado. Quando eu puxo com alça de preenchimento, olha o que vai acontecer. B3 mais C3 mais F2, manteve ela fixa. B4 mais C4 mais F2. Então, quando eu precisar travar uma célula na minha fórmula, eu uso o cifrão. Travo a coluna e travo a linha. Lembra sempre de que quando você precisa travar a célula, você precisa travar a coluna e a linha para travar a célula lá no final. Beleza? O próximo ele fala a fórmula com nomes. Esse aqui é um conceito mais ou menos simples, mas é porque é assim. Vamos supor que eu tenha que somar a quantidade do João, é uma planilha de vendas, né? Quanto que o João vendeu, quanto que o José vendeu e quanto que o Antônio vendeu. Aí, se eu quero saber quanto que o João vendeu, eu vou fazer, eu já vou adiantar um pouquinho da função do capítulo 4, capítulo 5, aliás, que trabalha já com algumas funções, mas só para você poder entender. Eu tenho alguns métodos para poder fazer, né? Para poder fazer a soma de todos os dados do João, eu vou fazer igual a primeira venda, mais segunda venda, mais terceira venda, mais quarta venda. Meu Deus do céu. Vou gastar a minha vida inteira. Opa, até já travei aqui. Vou gastar a vida inteira somando, porque é um montão. Aí já me desanima, já desmotivou, porque eu falei, ih, meu Deus, tem muita célula para poder fazer. Como é que eu vou fazer? Como a gente viu, eu não preciso fazer o conceito de uma e a outra, e a outra. Eu posso usar o conceito do até, certo? Então aí a gente vai usar agora a primeira fórmula, que se chama fórmula soma. Eu não quero somar, então igual soma, abro parênteses, e aí eu digo assim, tá, eu quero somar, mas eu vou somar o quê? Eu vou somar da primeira venda de A3 até, ou seja, 2 pontos, a última venda que é A23. Porque ele já está com o nome ali. Deixa eu pegar uma menos para poder fazer sentido aqui. Então, vou pegar todas menos uma só para não atrapalhar o exemplo, tá? Então, de A3 até A22, por exemplo. Repara que, então, igual soma de A3 até A22, fecha o parênteses, ele vai fazer, então, a soma daquele intervalo que está ali dentro. Para não precisar fazer A3 e A4, mais A4, mais A5, mais A6. Então, eu uso agora o conceito do 2 pontos. Então, igual a soma de A3 até A22, ou seja, soma para mim tudo que está entre A3 e A22, ele vai me dar o resultado lá, certo? A mesma coisa eu faria para o José, por exemplo, igual a soma de B3 até B22. Não estou pegando o último aqui só para não atrapalhar o exemplo, porque senão vai dar um errinho lá.
porque eu já tinha feito um nome que eu vou explicar para vocês. Então, soma de B3 até B22, fecha o parênteses e ele vai me dizer lá o valor. Só que aí, o que acontece? Repara que às vezes eu vou ter muita célula lá para baixo e eu não vou lembrar que o João é de A3 até A23. Eu não vou lembrar que o José é de B3 até B26. Você concorda que seria muito mais familiar se eu pudesse dar um nome para esses dados? Do tipo assim, vou fazer um exemplo rápido aqui. Vendas. Aí eu coloco aqui 1, 2. Só fazer um exemplo rápido aqui. Então, sempre vendas minhas vão ser de K4 até K14. Se eu quiser somar, então, todas essas vendas, você já sabe que eu vou fazer igual soma de K4 até K14. E ele vai fazer. Mas eu posso dar um nome familiar para mim, quer dizer assim, olha, todas as vezes, fórmula Excel, que eu disser vendas, ele vai se referir diretamente para K4 até K14. Esse é um jeito de dar um apelido, um nome para aquele intervalo. Como é que eu faço para poder dar um nome? Ele vai te dar um outro jeito lá. Vou fazer o mais simples, mas siga o do livro também. Você vai vir na caixinha de nomes e vai escrever o apelido, o nome que você quer dar para aquele intervalo. Lembra, eu tenho que selecionar o intervalo antes, né, que é de K4 até K14. Coloco vendas. Quando eu dou Enter, repara que daqui para frente ele aprendeu que vendas é o intervalo de K4 até K14. Repara que se eu escrevo vendas, ele aprendeu, então eu falei, olha, daqui para frente o apelido desse daqui é vendas. E isso pode ser usado dentro da própria fórmula. Olha só, igual soma de vendas. Ele já entendeu que vendas é aquele conjunto. É um jeito fácil de eu dar um apelido, um nome para um intervalo, especialmente quando eu tenho muitos dados e eu não quero me ter que decorar que é vendas de K4 até K14, não vou lembrar. Aí eu coloco um nome que para mim é mais familiar. E repara que ele faz o mesmo valor ali, certo? Então, por exemplo, para esses casos, se eu quisesse somar tudo de João, eu seleciono todo o conjunto de dados e atribuo o nome como João. Quando eu disse que daqui para frente esse nome é João, eu posso usar na fórmula, se eu quiser então saber quanto foram as vendas do João, igual soma de João. Ele já até lá preencheu, porque ele já sabe que João é aquele dado ali. Ok? Beleza. Fórmula com nomes, eu acho que foi, certo? Formatação condicional. Ah, não, tem um pequeno detalhe, esqueci. Então, vamos dar o nome de João, aí eu pego a mesma coisa aqui, seleciono, dou o nome de José, e para Antônio, dou o nome de Antônio. Já está escrito ali porque eu já tinha feito esses nomes, tá? Esqueci de tirar. Então, eu faço igual soma, para poder saber João, igual soma de João, igual soma de José, igual soma de Antônio. Repara que ele já aprendeu todos, está ali os valores. A questão é, se eu quisesse saber o total de todas as vendas, o que eu queria saber? Quanto que o João vendeu, quanto que o Antônio vendeu, quanto o José vendeu. Existem alguns métodos, mas só vou te mostrar o que seria possível de fazer, mas também com o uso de nome, que é o objetivo que a gente quer aqui, né? Para saber tudo, eu faria a soma de todos os valores ali, que daria 1.659, todos esses dados que estão ali. Mas, eu posso usar também, como a gente viu, o nome da função dentro, desculpa, o nome do intervalo dentro da função, como a gente fez aqui, igual soma de João, igual soma de Antônio. Então, se eu quiser saber quanto que foi João mais José mais Antônio, eu podia fazer igual esse mais esse, porque essas células já foram somadas com os nomes de João, José e Antônio, teria os mesmos 1.659. Ou se eu quisesse fazer a fórmula completa,
Vamos fazer assim, eu quero saber o quê? Eu quero saber quanto que foram as vendas do João, as vendas mais as vendas do José, mais as vendas do Antônio, certo? Que é o total, nada mais é do que a venda de cada um deles. Mas repara na fórmula verbal que está falando. Eu quero a soma do João mais a soma das vendas do José mais as vendas da soma do Antônio. Então eu vou usar os nomes que a gente criou com as fórmulas separadas de cada um deles. Olha só, igual soma de João mais a soma de José mais a soma de Antônio. Por que eu estou fazendo isso para mostrar para vocês? Porque precisa estar na fórmula cada uma das somas separadas, é igual função na matemática. Eu preciso resolver o que está dentro dos parênteses para depois resolver as somas, porque a nossa lógica era assim, eu quero somar todas as vendas. O que são todas as vendas? É a venda do João, a venda do José e a venda do Antônio. Então eu preciso descobrir a venda do João, soma de João, a venda do José, soma de José, e a venda do Antônio, soma de Antônio. Então ele resolve cada uma das somas, ou seja, os parênteses, e depois faz o somatório total. Tá? É só para te mostrar que, por mais que de repente nesse caso houvesse um método mais fácil de fazer a soma, quando eu preciso usar os nomes que eu atribuí para os intervalos, eu preciso usar separadamente dentro das funções, igual é uma função matemática. Ok?